E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje eu vou compartilhar com vocês um modelo de fé que a Bíblia nos apresenta. Um homem de Deus que superou, na verdade, todas as barreiras humanas aos olhos da fé. Um verdadeiro general do reino de Cristo, que viveu unicamente em prol de engrandecer o nome de Deus. E por que devemos modelar a fé de um homem como esse? Um homem que sozinho ele enfrentou exércitos em nome de Deus. Um profeta que é conhecido como o profeta que não morreu. Até o próprio Senhor Jesus admirava a fé desse homem, tanto que o citou como exemplo em Mateus capítulo 11 ao falar de João Batista, e também quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Então quem é esse profeta? Isso mesmo, seu nome era Elias. Ele era o profeta entre os profetas. Vivia exclusivamente para servir a Deus. Em nome de Deus, ele ressuscitou um menino. Elias, ele apanhou um menino que havia parado de respirar e se pôs em cima dele e clamou a Deus em oração. E o menino ressuscitou. Elias também, ele multiplicou o azeite e a farinha de uma viúva extremamente pobre, que na história vai falar que a sua comida estava acabando e ia ser suficiente apenas para mais uma refeição para ela e o seu filho, e após então eles iriam morrer. 1 Reis 17 vai contar. Elias também ele predisse o começo e o fim de uma grande seca. E uma das grandes histórias de Elias foi com o rei Acabe, que o caçou, e fugindo dele, Elias foi alimentado por corvos que lhe levavam pão e carne, através do decreto de Deus, por ordem de Deus. E desafiou também Elias os profetas do Deus Baal, do falso Deus Baal no Monte Carmelo, lá em 1 Reis 18. E Elias foi alimentado também em uma longa caminhada de 40 dias. Elias foi alimentado por anjos em uma longa caminhada de 40 dias. Lá em 1 Reis 19 vai nos contar essa história. E esses foram apenas alguns dos feitos de um profeta que não tem nenhum nome de livro bíblico, mas foi reconhecido e é até hoje por ser um exemplo de fé. Muitos de sua época comparavam a Moisés, e com razão, pois Elias, assim como seu antecessor Moisés, que guiou os hebreus rumo à terra prometida, ele também lutava constantemente contra uma idolatria, a falsos deuses, e ele mostrava que o poder pertencia somente a Deus único, principalmente quando ele mostrou isso desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo. O próprio Senhor Jesus, na ocasião da transfiguração no Monte Hebron, foi visto conversando com Moisés e Elias. Elias, sobre o poder de Deus, realizava milagres. A sua intimidade com Deus, uma das maiores da história, lhe permitiu isso. Os dias de Elias não foram fáceis. A verdade é que ele viveu sob reinados tirânicos e idólatras, e Israel se curvou ao paganismo por causa do rei Acabe, que se casou com uma mulher maligna chamada Jezabel, uma mulher que pediu a cabeça de todos os profetas de Deus. Então Elias lutava contra o pecado num período de crise econômica, crise social, moral e espiritual. E ele chegou também a sentir total falta de esperança, um momento em que ele se baseou no sentimento e não na certeza de quem Deus era com ele, fraquejou, entrou em depressão. Parecia o fim e quis morrer, lá em 1 Reis 19. Então, o seu encontro com Deus em uma caverna, a caverna em Horebe, 1 Reis 19:12, o fez perceber. Elias percebeu que o Senhor era com ele e nunca o abandonou. E então ali ele se reanimou. E o Senhor até perguntou para ele: Elias, o que estás fazendo aqui? Essa foi a vida de Elias: milagres em meio a desafios, bênçãos em meio a crises, paz em meio ao caos. Levou pessoas a Deus em um dos períodos mais difíceis da história. Tirou muitas pessoas da escravidão espiritual e escravidão religiosa. Porém, o mais surpreendente estava por vir. Elias não morreu. Quando já tinha por certo, quando Elias já tinha certeza de que o seu papel na terra tinha acabado, ele designou Eliseu como seu sucessor, solicitando a Deus
que capacitasse o seu pupilo. E quando uma sucessão foi feita, a Bíblia nos conta que cavalos e um carro de fogo desceram do céu e num redemoinho Elias foi levado para cima. Essa história vai estar em 2 Reis, capítulo 2. Então Elias viveu exclusivamente para que não o vissem, mas sim enxergassem a glória de Deus nele. Mostrou a um povo que, mesmo com o pecado abundante, a graça do Senhor podia alcançar os pecadores que se arrependessem e o temessem. Um profeta que os próprios profetas o admiravam, tamanha a sua sintonia com Deus. Um profeta que devemos seguir como exemplo. Eu quero te falar de maneira breve 3 coisas que você deve aprender com a fé e a vida de Elias, para você aplicar na sua vida. E a primeira é que a oração tem muito poder. Tiago vai falar no capítulo 5 que Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra, durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Então a Bíblia nos fala que Elias ele era uma pessoa de condição normal, era uma pessoa igual a nós, exatamente com as mesmas dificuldades, com os mesmos medos e inseguranças que eu e você temos. Mas ele orou fervorosamente. Elias sabia o poder da oração que tinha. Ele sabia o poder da fé e Deus atendeu a sua oração. A Bíblia nos diz que quando oramos com fé e de acordo com a vontade de Deus, Ele atende os nossos pedidos. A oração, na verdade, ela traz intimidade com Deus. Elias orava muito e por isso ficou muito próximo de Deus. E Deus responde às orações de Elias e também responde às nossas orações. Se você quer ver o sobrenatural e o poder de Deus na sua vida, ore. Acredite no poder da oração. Lembre-se, Deus ele só reconhece a voz de quem Ele ouve todo dia. Segundo ponto que nós podemos aprender com a vida de Elias é que a depressão e o desânimo têm solução. A vida de Elias nem sempre foi fácil. Depois da grande vitória sobre os sacerdotes de Baal, Elias teve que fugir da ira de Jezabel, que o queriam matar. Elias ele ficou tão deprimido que queria morrer, até pediu a morte. Em 1 Reis 19, ele disse: "Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados." Essa foi a frase de Elias. Mas depois de um encontro com Deus, ele recuperou o ânimo de viver. A depressão ela não é o fim. Assim como Deus recuperou Elias, Ele também pode restaurar a vida de quem tem depressão, de quem tem o desejo de desistir. Depois da sua depressão, o ministério de Elias continuou com muita força. Você precisa confiar em Deus. A tristeza ela não vai durar para sempre. A fase que você está passando hoje, ela não é o fim. Ela é apenas um processo necessário, ou seja, Elias, apesar de ser um exemplo de fé, um exemplo de intimidade com Deus, também teve o período de tristeza, também teve aquele período onde ele pediu a morte. Então podemos imaginar o tamanho da angústia e o tamanho do sofrimento de Elias naquele exato momento. Mas nós entendemos nessa passagem que Deus tem solução, que Deus está sempre presente e Ele nunca vai nos desamparar. O processo é extremamente necessário, mas é importante entendermos que Deus estará conosco em cada fase do processo. E o terceiro ponto que nós aprendemos com Elias é que Deus sempre irá nos sustentar. Elias aprendeu a confiar totalmente em Deus. Enquanto esteve escondido de Acabe, Deus o sustentou milagrosamente com a ajuda de corvos. Deus também sustentou uma viúva muito pobre que preparou para Elias, fazendo a sua farinha e o seu azeite, uma comida onde Deus multiplicou esse azeite e essa farinha. Todo o sustento vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando não sabemos onde vamos encontrar ajuda, podemos confiar em Deus. Ele não abandona quem o ama. Quando nós decidimos a vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, mesmo quando a situação parece impossível. A vida de Elias pode parecer muito diferente da sua, mas essas 3 lições de vida valem para todas as pessoas. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias também pode agir na sua. Lembre-se, a oração tem muito poder.
Não duvide do poder da oração. Estabeleça como a sua principal arma para a batalha que você está vivendo. Segundo, não importa a sua dificuldade, não importa o processo, viva o processo. Você será treinado e Deus estará contigo em todos os momentos. E o terceiro ponto que aprendemos com Elias, recapitulando, repetindo, é que Deus sempre cuida de nós. Você imagine que Elias esteve em momentos extremamente críticos, extremamente difíceis, onde não havia alimento, onde ele estava sob perseguição, com medo de morrer, mas Deus estava com eles e Deus estava cuidando. Então Deus sempre vai te sustentar, Deus sempre vai estar contigo no dia difícil. Que possamos estabelecer, assim como Elias, uma fé fervorosa, uma vida cotidiana de oração e dependermos exclusivamente de Deus. Continue planejando, continue trabalhando, mas eu te faço um desafio. Ore mais, busque mais, estabeleça planos, mas confie mais em Deus e entregue mais a Ele, que com certeza Ele vai te recompensar.